Quanto mais fresco um alimento está, mais saboroso ele é, mais nutrientes ele tem. Então, saber escolher, saber comprar os alimentos também é uma parte muito importante de todo esse processo de organização. Então, se tratando de carnes, é muito importante olhar a higiene do local que você está comprando. Então, se é um açougue limpinho, como que os açougueiros manipulam essa carne, se usa luva, se tem moscas, se tem cheiro forte, se as bandejas, se os ganchos, né? Todo o expositor, se eles estão limpos, né? Observar que a cara, né, do açougue já é uma dica muito importante sobre a qualidade desse alimento, né? Perguntar para o açougueiro que dia que aquela carne chegou no local, se já tem mais de um dia, porque o que costuma acontecer? Se é um açougue que não tem um fluxo de vendas muito grande, aquela carne começa a ficar velha, eles levam essa carne para a câmara fria e aí depois eles expõem de novo, leva para a câmara fria, expõe de novo. Aí essa carne fica passando por muita variação de temperatura, então ela vai deteriorando, né? Desde de ser uma carne fresca, se ela tá lá 2, 3 dias, né? Então não é uma carne fresquinha para você comer. Então se você conseguir descobrir na sua cidade, onde você mora, os açougues que tenham uma carne mais fresca, que tenham mais cuidado, né, de tratar essa carne, é melhor. Mesmo que essa carne seja um pouco mais cara. Porque se a gente for parar para pensar, todo esse esquema, toda essa organização, ela serve para economizar dinheiro. Então o dinheiro vai sobrar. E sobrando você consegue investir em matéria-prima melhor, em carnes melhores, em frutas, legumes melhores, né? Então sempre observar isso, sempre perguntar de onde veio, quantos dias essa carne está ali exposta, né? Que isso é muito importante também, né? Observar também se o açougueiro é um açougueiro assim, de confiança, que você pode confiar nele para pedir os melhores cortes, né? Se for uma pessoa do seu agrado, ela pode até picar para você já deixar picado, porcionado, né? Então isso é muito importante também, né? Observar a qualidade daquilo que você está comprando. Quando se trata também de frutas, legumes, verduras, também é muito importante olhar isso. Então, por exemplo, uma fruta fresquinha, ela vai durar muito mais na sua geladeira do que uma fruta que já está meia vida, né? Então, isso também ajuda a evitar desperdícios. Então, a frutaria, o sacolão que você for comprar, e comprar já no dia que chega. Então, perguntar lá para o funcionário que dia que essas frutas chegam do Ceasa. Então, se chega na terça-feira, você preferir comprar na terça. Se chega no sábado, se chega na sexta-feira, preferir comprar nesses dias. Ou, se não for possível, preferir também aqueles locais que vendem mais. Porque se eles vendem mais, dificilmente uma fruta, uma verdura vai ficar velha, né? Então, por exemplo, uma uva. Se você comprar ela fresquinha, ela dura tranquilamente 15 dias na sua geladeira. Mas se ela já tá meia vida, se ela já tá meio murchinha, então ela vai durar muito menos, né? Então, saber comprar, eu vou deixar aqui no material para vocês uma listinha com dicas para escolher as frutas, escolher abacate, escolher abacaxi, para você saber se tá no ponto, se tá uma fruta fresca, se tá uma fruta de qualidade, para você conseguir comprar da melhor forma possível, né? Eu vou deixar também aqui a lista com as frutas por época, por estação. Aqui no Brasil a gente tem uma grande variedade de frutas, né? Então a gente consegue ter de tudo o ano inteiro. Mas se você compra uma manga na época de manga, ela vai ter um sabor muito mais adocicado, muito melhor, vai ter muito mais nutrientes, vai ter menos agrotóxico do que uma fruta fora de época. Isso serve para tudo, para manga, para morango, para qualquer alimento. Quando ele está na sua época, na sua estação, ele vai ter muito mais sabor e muito mais nutrientes. E quando ele está fora da estação, ele precisa ser forçado, né? Ele precisa de mais veneno, de mais agrotóxico para ele conseguir sobreviver e provavelmente ele vai estar mais contaminado, não vai ter tanto sabor assim e também vai ser mais caro. Então, comprar por estação, além de fazer você economizar, vai trazer para você mais nutrientes, né? Então, é interessante seguir essa listinha e sempre fazer a variedade, né? Eu não costumo colocar os legumes, as verduras e frutas como fixas, porque é importante fazer esse rodízio, né? Para ter um rodízio também de vitaminas. Então, vou deixar aqui para vocês no material, tá? E sobre higiene no preparo.
A higiene no preparo de carnes, ela é muito importante. É muito perigoso fazer a manipulação de carne crua junto com frutas. Então, tudo aquilo que for consumido cru deve ficar longe de carnes cruas, né? Então, quando você for fazer a sua organização dos seus alimentos, limpa a sua bancada, faz todo o preparo de carnes. Terminou o preparo de carne crua, que já tá tudo empacotado, já tá tudo nas panelas, limpa e higieniza todas as suas bancadas e aí você faz o preparo de frutas, legumes e verduras, para não ter a contaminação cruzada, né? Que é a grande causa de intoxicação alimentar. E também é muito importante se atentar ao tipo de tábua que você vai usar para não contaminar as frutas numa tábua que você picou carne. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa tábua. É uma tábua de vidro. A tábua de vidro, ela é a tábua mais higiênica que se tem. A tábua de vidro, ela consegue ser totalmente higienizada, porque ela não fica com buraquinhos que vai acumular bactérias, né? Que vai acumular resíduo de alimentos. Então, se você tem uma tábua de vidro como essa aqui, você pode usar a mesma para picar carnes e para picar frutas, desde que você lave bem com sabão, lave bem os cantinhos, você pode estar utilizando. Tábua de madeira não é recomendado porque ela não é higienizável, né? Então ela acumula muitas bactérias, acumula resíduo de carnes. Então se você tem tábua de madeira, eu indico que você faça a troca dessa tábua ou por uma de bambu, porque o bambu ele já é mais higienizável, né? Ele é antibacteriano, então ele não prolifera. Então você pode trocar por uma de bambu, por uma de vidro. Ou se você não gostar nem de bambu nem de vidro, você pode usar a tábua de plástico. A tábua de plástico é indicado separar, ter uma só para carnes e ter uma só para frutas, legumes e verduras. Né? E sempre tá fazendo a higienização dela com a água sanitária, tá? Para ela ficar sempre branquinha, sempre limpinha. Porque se você observar com o uso, as tábuas de plástico elas vão manchando, né? E vai acumulando bactéria, resíduo ali. Então sempre fazer a higienização para não contaminar seus alimentos e aí eles terem maior validade, tanto no freezer como na geladeira.